E aí, turminha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal de Nutrição Animal Fácil. Aqui nós estamos postando as aulas das disciplinas de Aquapa, a nutrição de não ruminantes e formulação de dietas e suplementos para animais. Aqui nós vamos apresentar agora a segunda parte da aula de tópicos recentes em nutrição de não ruminantes. E agora nós vamos falar a respeito da nutrição em ovo, do uso da enzima fitase, da nutrição e poluição ambiental, ok? Então, agora nós vamos compartilhar a nossa tela e vamos começar falando aí a respeito da nutrição e poluição ambiental. Olha, primeira coisa que a gente vai considerar é o seguinte: hoje, quando se fala em produção animal, a gente não pode esquecer de 3 temas que estão ligados. Primeiramente, bem-estar animal, ok? Segurança alimentar e meio ambiente, ok? A nutrição animal tem a ver com esses 3 itens? Com certeza, ok? Dentro do bem-estar animal, nós temos o domínio nutricional, ok? Um dos 5 domínios é o domínio nutricional, então tem a ver com o bem-estar animal. Não podemos esquecer também que dentro de segurança alimentar hoje se discute muito a questão dos antibióticos, ok? E é claro, as alternativas. E não podemos considerar também que nós da nutrição animal podemos colaborar muito para a excreção de nutrientes, para uma menor excreção de nutrientes potencialmente poluidores. Então nós temos um papel fundamental aí dentro da produção animal moderna, ok? Bom, o que seria a sustentabilidade? E aí, é claro, quando a gente está dentro de sala, a gente tem mais tempo para a gente poder discutir, né, sobre a importância que a sustentabilidade hoje tem, esse conceito tem hoje para a sociedade moderna. Sustentabilidade seria o usufruto dos recursos naturais, econômicos, sociais, por exemplo, de uma maneira que daqui 20, 30, 50, 100 anos você vai continuar usufruindo da mesma maneira. Ou seja, vamos pensar na sustentabilidade ambiental. Se eu usufruo do meio ambiente de uma maneira muito agressiva, nós não temos, o planeta não tem como reverter a situação a curto prazo. O planeta reverte a situação tranquilamente, só que ele precisa de tempo, né? Durante a evolução do planeta Terra, ele conseguiu reverter situações muito piores de meio ambiente, tá? E é claro que ele necessita tempo. Porém, muitas vezes, se o nível de poluição é muito elevado, ele não tem tempo para reverter a situação. E eu comprometo a minha sustentabilidade ambiental. Lembrando que o termo sustentabilidade também se refere às esferas econômica e social. Nós não podemos pensar somente em sustentabilidade ambiental, não, tá? Nós também temos que lembrar do econômico e principalmente do social, do desenvolvimento humano, ok? Bom, como poderia um nutricionista animal pela maior sustentabilidade? Principalmente reduzindo, tá, a carga de nutrientes potencialmente poluidoras, principalmente fósforo e potássio. Então, através da nutrição dos animais, eu posso tentar diminuir essa carga. É óbvio que existem aqui vários fatores que impactam diretamente nisso, como, por exemplo, a genética do animal, tá ok? O manejo que a gente trabalha com esse animal, tudo vai impactar nessa carga de nutrientes, tá, eliminada ao meio ambiente. Bom, continuando aí, quando se fala muito em nutrição e meio ambiente, a gente fala muito em eutrofização. Só para lembrar desse processo, que a gente acabou explicando isso em outro vídeo, a eutrofização tem a ver com a queda do oxigênio disponível para as formas de vidas aquáticas, que necessitam de oxigênio, né, em sua maioria. Então, nós temos aqui a elevação dos níveis de nutrientes potencialmente poluidores, principalmente nitrogênio e fósforo, dentre outros, é óbvio, ok? Isso favorece a proliferação de algas que consomem oxigênio e produzem oxigênio. O problema é que quando essas algas morrem, né, a matéria orgânica fica ali no ambiente, essa matéria orgânica vai demandar
muito oxigênio, ok, para ser oxidada e vai acabar com o oxigênio presente naquele ambiente, o que favorece aí a morte desses animais que dependem aí, ok, do oxigênio. Então, isso é uma situação muito preocupante, tá? A eutrofização das águas. Bom, para se ter uma ideia do quanto isso está relacionado com a produção animal, a gente tem aqui uma tabela antiga, mas que mostra a gente uma situação de certa forma preocupante, ok? Que a suinocultura, por exemplo, ok? É óbvio que hoje a suinocultura moderna trabalhou bastante justamente para tratar esse resíduo, para gerar menos resíduo, ok? Mas somente uma tabela que chama atenção para a quantidade de resíduos, né, gerados por uma granja suína, por exemplo, de ciclo completo, ok? Então, em linhas gerais, a suinocultura moderna tem grande preocupação em como evitar esse impacto ambiental e parte desses resíduos é hoje tratado, sendo posteriormente fonte de fertilizantes e até de energia. Hoje, né, a fiscalização ambiental em cima das granjas é muito mais elevada, né, e tem se trabalhado bastante aí para reduzir a quantidade de resíduos para o meio ambiente, tá? De uma maneira geral, é óbvio que a própria genética do animal influencia bastante também, tá? Na quantidade de rejeito, porque quanto mais eficiente for o animal, e hoje os animais são muito eficientes, tá? Menor tende a ser a quantidade de nutrientes excretado, porque maior tende a ser a quantidade de nutrientes aproveitado pelo animal, absorvido. Ou seja, a digestibilidade dos nutrientes tende a ser maior, mesmo porque em programas de melhoramento, quando eu seleciono animais pelo ganho de peso e principalmente pela conversão alimentar, se eu puder selecionar animais pela conversão alimentar, eu estou selecionando animais muito mais eficientes e que aproveitam um nível maior de nutrientes e excretam menos nutrientes para o meio ambiente. Então, aqui, ainda em 93, o pesquisador Latimier já tinha colocado isso para suínos. Quando eu aumento o ganho de peso diário, e quando eu diminuo o valor numérico de conversão alimentar, ou seja, eu melhoro, eu diminuo a quantidade de dejetos. Ou seja, nós estamos destacando o papel da nutrição aqui nesse vídeo, mas o melhoramento, o manejo também tem muito a ver com isso, né? Segundo o EIRE, para cada 0,1 de decréscimo na conversão alimentar, se reduz 3% a excreção de nitrogênio, o que é muito bom. Em resumo, o melhoramento animal também é muito importante para que tenhamos animais mais eficientes e poluamos menos o meio ambiente, ok? Bom, atuando então sobre os dois maiores problemas, nitrogênio e fósforo, como que nós vamos trabalhar? Sendo agora mais práticos, ok? Da excreção de nitrogênio, nós podemos ajustar melhor os níveis nutricionais. Como que nós vamos fazer isso? Nós já falamos aqui no canal. Nutrição por fases bem definidas, ok? Eu posso acompanhar as fases indicadas pelo meu manual da linhagem, posso acompanhar as fases indicadas por Rostânio, posso criar novos programas com mais fases, se eu tiver equações para isso, o Rostânio traz equações, ok? Eu posso ter um programa, por exemplo, de 6, 7 fases, eu posso criar o meu programa nutricional da minha granja, ok? Então, quanto mais eu divido as fases, melhor eu faço o ajuste nutricional. Porém, é óbvio que a logística de fabricação e distribuição disso vai ficando muito mais complexa, né? Eu posso também ajustar melhor as necessidades nutricionais através da nutrição por sexo, ok? Machos e fêmeas, necessidades diferentes, e posso ajustar melhor. Além disso, conforme a gente falou, nós podemos também utilizar a proteína ideal. E a proteína ideal vai de encontro com a eficiência de utilização de nitrogênio. Quanto mais baixo o nível de proteína, quanto mais aminoácidos você está deixando no nível exato, ok? Melhor a eficiência de nitrogênio. Mesmo porque não se esqueçam daquela informação. Quando os principais limitantes estão ajustados, o resto tudo está sobrando. Se estão sobrando, o corpo vai pegar o esqueleto carbônico, utilizar de alguma maneira, e a parte nitrogenada ele vai jogar fora, e é claro que vai para o meio ambiente. Então, vejam que isso tem uma importância muito grande, ok?
Em relação à excreção de fósforo, antes de falar da solução, a gente precisa, né, contar os problemas. E isso aqui que eu vou contar para vocês tem uma importância prática enorme para os animais. Primeira coisa que nós precisamos entender é a tal molécula do ácido fítico ou fitato. Essa molécula aqui que vocês estão vendo está presente nos alimentos de origem vegetal. Isso é como se fosse uma proteção biológica da planta para ela poder segurar o fósforo para um momento que ela vai precisar. E ela segura esse fósforo através de um quelato, um complexo que ela faz e deixa armazenado nos seus produtos, ok? Então, aqui nós temos a estrutura de um fitato. Cada pontinha dessa aqui que vocês estão vendo é uma molécula de carbono. O carbono não aparece aqui, ligado ao fósforo. Bom, essa molécula é responsável por indisponibilizar cerca de 2/3 do fósforo para os animais, pois o fitato atrapalha a absorção. Ou seja, nessa forma de fósforo que nós estamos mostrando, ou seja, o fósforo preso na forma de fitato, o animal só vai ter acesso a 1/3 dele, ok? Principalmente suínos e aves que não têm aí uma câmara fermentativa mais desenvolvida. Em coelhos, cavalos, bovinos, por exemplo, que têm uma câmara fermentativa, os próprios micro-organismos colaboram muito para que o fósforo esteja mais disponível, ok? Isso é fato quando o animal tem uma câmara fermentativa. Porém, em suínos e aves, a gente trabalha com esse 2/3, podendo variar aí algum valor, ok? Bom, é claro que nós vamos chamar essa parte de fósforo disponível, ok? Como a gente falou lá na aula de minerais sobre o fósforo, tá? Esse fósforo livre para o animal, que o animal vai aproveitar, será o fósforo disponível, ok? Bom, esse é o problema do fitato na planta, ok? Agora nós temos problema também quando esse fitato é ingerido pelo animal, ok? Porque esse fitato vai complexar também outras moléculas, entendeu? Então, assim, o fitato, ele tem um aspecto antinutricional também, porque quando o animal ingere o fitato, isso vai se ligar a cátions bivalentes, como zinco mais 2, cálcio mais 2, vai se ligar também a aminoácidos, vai se ligar ao amido, ou seja, ele vai levar embora alguns nutrientes que seriam importantes para o animal. Então, meus amigos, não é interessante utilizar alimentos com alta quantidade de fitato. E é claro que para isso também nós temos uma solução que nós vamos contar daqui a pouco, ok? Bom, resumindo essa informação, no trato gastrointestinal, o fitato vai complexar minerais, aminoácidos, amido, reduzindo a digestibilidade como um todo, aumentando a excreção destes ao meio. Veja, pessoal, que nós temos vários fatores antinutricionais que atrapalham o processo digestivo. Nós estamos falando agora do fitato, mas nós falamos dos polissacarídeos não amiláceos, ok? Não podemos esquecer os inibidores de enzimas, como inibidor de tripsina, inibidor de quimotripsina, ou seja, tudo isso colabora para a menor digestibilidade dos nutrientes, tá ok? É por isso também que alguns minerais têm uma digestibilidade baixíssima, sendo justificado muitas vezes se utilizar o mineral orgânico, mineral quelatado, né? Bom, então voltamos à pergunta: como que nós vamos solucionar esse probleminha, tá? Nós vamos solucionar dessa maneira aí, ó, com a enzima milagrosa, ou seja, a fitase. Ela é milagrosa, gente, porque ela tem um impacto muito forte quando adicionada, tá, na alimentação de suínos e aves. E você pode justificar esse grande impacto corrigindo até a matriz nutricional. Você pode trabalhar com menos níveis de nutrientes, porque parte desses nutrientes vão vir da fitase, como a gente vai explicar daqui a pouco, ok? Então, a fitase, ela reduz a excreção de fósforo, porque ela aumenta o aproveitamento de fósforo, ela libera o fósforo fítico, ok? E aumenta, é óbvio, o aproveitamento de outros nutrientes, porque aumenta a digestibilidade, reduzindo o efeito antinutricional do fitato, ok? Se o fitato ia antes complexar alguns nutrientes e levar embora para sair nas fezes, por exemplo, agora a fitase vai quebrar, vai hidrolisar isso aí e os nutrientes vão ser absorvidos, o que é muito interessante para nós da nutrição animal e é óbvio, muito interessante também para o meio ambiente. Tanto que ela é obrigatória em países com legislação ambiental um pouco mais séria, ok? Bom,
como calcular a quantidade de fitase a ser adicionada na ração? Bom, as rações para aves e suínos normalmente trabalham aí com níveis de 500 FTU. O que é FTU, pessoal? É unidade de fitase. Aqui nós estamos falando em unidade específica para uma enzima. Essa unidade vai ser dada em condições padronizadas. Por exemplo, em condições de temperatura padronizada, um FTU vai liberar uma quantidade de fósforo da solução tal, tal, tal. Tá? As condições padronizadas geram, então, o FTU, ok? E a gente vai trabalhar com FTU. Isso também é muito parecido com condições padronizadas em vitaminas. É por isso que a gente trabalha em vitamina A, D e E com unidades internacionais, para padronizar, tá, a eficiência daquelas vitaminas em determinadas condições. Bom, então, 500 FTU. Pode ser que alguém mude um pouquinho, utilize um pouco mais, um pouco menos, ok? Bom, a pergunta crucial: quantos FTU minha fitase tem por grama? Eu sei que por quilo de ração, eu vou colocar, por exemplo, 500 FTU de fitase para ter um efeito, todos esses efeitos que eu falei. Mas, quando eu vou calcular a quantidade de fitase a ser adicionada da ração, eu preciso saber quantos FTUs minha fitase tem por grama. E aí é comum a gente trabalhar com fitases com 5.000 FTU ou 10.000 FTU por grama. Veja que a fitase vai estar muito mais concentrado do que a própria ração. Aqui, 1 quilo de ração, 500 FTU. E 1 grama de fitase, 5.000 FTU. 1 grama tem 10 vezes mais que 1 quilo de ração. Então, é óbvio que eu vou colocar uma quantidade muito pequena de fitase naquela ração que eu estiver formulando, ok? Então, aqui basta eu fazer uma regra de 3. Por exemplo, quantos gramas de fitase, 10.000 FTU por grama, eu vou colocar por tonelada se eu quero atingir, tá, o valor de 500 FTU? Bom, em 1 grama de fitase, que tem 10.000 FTU, eu faço 20 quilos de ração. 10.000 por 500 dá 20, ok? Em 1.000 gramas X, vocês vão ver que eu vou gastar 50 gramas de fitase por tonelada. É óbvio que essa informação o próprio fornecedor da fitase vai te passar também, mesmo porque é ele que faz a concentração da fitase. Isso aí depende da dosagem do princípio ativo que ele coloca naquele produto comercial. Isso é uma estratégia comercial da empresa que vai vender uma fitase mais fraca, uma fitase mais forte. Isso aí depende de vários fatores, ok? Bom, agora outra informação muito importante tem a ver com dietas valoradas ou valorizadas, que partem do seguinte princípio. Olha só, se eu trabalho com a fitase, vai haver mais nutrientes disponibilizados, correto? Ou seja, aqueles nutrientes que antes estavam presos, aquele problema da digestibilidade, agora não vai haver. Então eu vou ter mais nutrientes. Então, se sim, eu posso assumir que serão absorvidos mais nutrientes devido à ação de enzimas. E assim, eu posso descontar alguma coisa nos níveis nutricionais. A esse processo nós chamamos de valoração ou valorização das rações, ok? E isso vai ser muito importante para baixar os níveis nutricionais e, por conseguinte, baixar o preço da minha ração, ok? Na prática, a gente acaba baixando aí em 1 a 3 centavos por quilo de ração, o que é muito interessante aí quando você fabrica dezenas de toneladas de rações por mês, ok? Isso pode ser interessante. Bom, como se utiliza isso então? Eu vou precisar de uma matriz de valorização, uma matriz de valoração específica para uma fitase específica, ok? Específica para uma fitase. Aqui, por exemplo, a matriz de valorização da Genofós, ok? Ela em 10.000 FTU por grama, em 50 gramas por tonelada, vai me gerar essa matriz de valorização, ok? E aí é claro que a gente vai para o quadro agora para a gente fazer um exercício de valorização, porque isso aqui é um pouquinho mais complexo, ok? Lembrando também aqui, ó, que
que a fitase tem um preço, é óbvio, mas como você coloca uma quantidade muito pequena, vai valer muito a pena. Aqui nós estamos colocando 10 a 15 dólares por quilo de fitase. Ela é um pouquinho cara, mas entra em pequena quantidade, acaba sendo vantajosa a inclusão. Então, antes da gente ir para o quadro, eu quero só apresentar para vocês aqui os níveis nutricionais que nós vamos trabalhar, tá? Nós vamos utilizar a matriz de valorização anterior, ok? E valorizar essa ração apresentada abaixo para animais de 22 a 32 dias, calculando os novos níveis nutricionais. Então, ó, nós temos aqui, ó, essa quantidade de proteína bruta, essa de cálcio, essa de fósforo, lisina, metionina e treonina. Nós formularíamos com esses níveis nutricionais. Porém, agora, com a adição dessa fitase, nós vamos ver os novos níveis nutricionais que a gente vai formular. Ok? Então, vamos lá agora, pessoal? Formular isso aí no quadro? Turminha, então agora a gente vai fazer um exercício aqui utilizando o cálculo de fitase com valoração da dieta ou valorização da dieta. Ok? Vocês viram que quando a gente adiciona fitase, há uma maior disponibilização de nutrientes, então é óbvio que a gente pode trabalhar com menores níveis nutricionais. Vejam bem, essa aqui seria a minha matriz nutricional inicial, conforme eu mostrei para vocês, ok? Energia metabolizável 3.200 kcal por quilo, ok? Minha proteína bruta 18,9%, ok? Cálcio 0,682, fósforo disponível 0,317, lisina digestível para aves 1,032, metionina mais cistina digestível para aves. Por que a gente utiliza metionina mais cistina digestível? Ok? Por que a gente utiliza mais cistina e não só a metionina? A gente falou isso lá na aula de metabolismo de proteínas. Busca lá se tiver dúvida, ok? Então a necessidade 0,764 e a treonina digestível para aves, ok? 0,681. Então essas aqui são as necessidades nutricionais que eu vou trabalhar inicialmente. É óbvio que eu vou calcular o que a fitase vai me disponibilizar e eu vou descontar desses valores, ok? Bom, para a gente agora valorizar, eu preciso daquela matriz de valorização que eu mostrei para vocês agora há pouco, onde, por exemplo, falava que a energia valorizava 600.000 kcal a cada quilograma. Imagina, por exemplo, se eu trabalhasse com a fitase pura. É óbvio que isso aqui não tem lógica, tá, pessoal? Mas eu disponibilizaria com fitase pura 600.000 quilocalorias. Essa é a matriz de valorização, tá? Formulada, né, a partir de experimentação, ok? Mas é claro que eu não trabalho com 1 quilo de fitase. Eu trabalho com 50 gramas de fitase, né, a cada 1.000 quilogramas de ração. Transformando isso aqui para a mesma unidade, 0,05 quilos de fitase a cada 1.000 quilogramas de ração. Então, eu vou simplesmente pegar esse fator aqui, que é a proporção de fitase que entra na ração, e multiplicar pelo quanto que ela valoriza, ok? Então, se eu pegar 600.000 aqui, ó, multiplicar por 0,05 quilos de fitase na ração, 50 gramas a cada tonelada de ração, eu vou chegar ao fator de 30 kcal. Ah, Luiz, eu achei 2 kcal, achei 3, eu achei 300, está errado. Normalmente os valores vêm aqui em dezenas, ok? Quando você dá a fitase, você valoriza aí algumas dezenas de quilocalorias, o que é interessante para a gente. Bom, fazendo a mesma regra, pegando lá a nossa matriz, a gente vai ver que valoriza 8.000 na proteína. 1 quilo de fitase puro valorizaria 8.000. Não tem lógica, mas é claro que a gente vai multiplicar esse 8.000 pelas 50 gramas por quilo que você está colocando para 1 tonelada, que são 1.000 quilos de ração. Isso aqui vai dar 0,4% na proteína bruta que você vai poder descontar. Então, meus amigos, eu não vou formular com 3.200. Eu vou formular com 3.200 menos 30, que é 3.170.
Eu não vou formular com 18,9% de proteína, eu vou formular com 18,9 menos 0,4, que é 18,5. Isso vai me proporcionar uma economia muito grande em termos de preço, ok? Uma ração com fitase, considerando essa matriz de valorização, vai ficar 1, 2, até 3 centavos mais barata. É óbvio que depende muito da ração. Bom, então agora a gente vai passar como ficariam os novos níveis nutricionais, considerando todos os nutrientes, ok? Pessoal, então aqui nós temos os novos níveis que a gente vai formular considerando a matriz de valorização, ok? Esses serão os novos níveis, ok? Chama a atenção aqui do valor de fósforo, caiu demais, isso vai me proporcionar uma economia muito grande a nível de formulação, vai ser bastante interessante, ok? E chama a atenção também que os aminoácidos eles não são tão valorizados, ok, quanto os demais nutrientes. A gente tem um impacto muito forte na energia, na proteína, ok, e principalmente no fósforo, para baixar o preço dessa alimentação, ok? Então, isso aí vai ser a nova matriz de valorização que nós vamos utilizar agora para formular aquela dieta para esses animais que receberão fitase. Agora a gente vai continuar na teórica, ok? Pessoal, voltando aqui então, para a gente acabar esse tema, eu queria só apresentar de uma maneira muito rápida para vocês uma nova ideia de nutrição em ovo, ou seja, começar a nutrir o frango de corte até mesmo antes dele nascer, tá? Bom, a gente sabe que a incubação é um período que representa cerca de 30% da vida no frango de corte, né? Sendo de extrema importância, ou seja, antes, né, aqueles 21 dias é muito importante para ele. Os nutrientes externos favorecem o desenvolvimento do sistema digestório, eclodibilidade e desempenho das aves, ou seja, se você colocar algum nutriente dentro do ovo durante o processo, pode favorecer, então, o sistema digestivo dele, a taxa de eclodibilidade e até mesmo o desempenho futuro das aves. Se pode utilizar uma mistura líquida aos 17 dias de incubação. É nessa fase que o embrião começa a ingerir oralmente o líquido amniótico, ok? Mas não se sabe muito ainda sobre a composição correta e é óbvio que se tem pesquisado muito, ok? Poderá ser interessante, então, se considerar a própria composição do saco vitelínico, 52% de proteína e 32% de extrato etéreo, lipídios, né? Então, aqui tá um rápido experimento onde se testou várias soluções diferentes, né? Um controle sem nada, ok? Uma solução salina 0,5%, uma solução de glicose mais sacarose, uma solução de glicose mais sacarose com concentrações diferentes, uma solução de vitaminas e uma solução de minerais quelatados. Se percebeu, ok, que a aplicação dessa solução de glicose a 2,5% e sacarose a 3% proporcionaram melhorias no ganho de peso diário, na conversão alimentar e no peso do filé de peito, que pode ser interessante. De qualquer forma, esse assunto, né, vai ser melhor trabalhado nos próximos anos. Bom, quero agradecer então a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Tá? Aproveita, faz a inscrição aí no nosso canal para dar uma força para o nosso trabalho, bem como para receber os vídeos que a gente está postando aqui. Agradeço muito aos estudantes das disciplinas, todas as minhas disciplinas, que nos dão força para continuar todo dia, né? Então, muito obrigado aí a todo mundo, valeu!